Bom, vamos lá, pessoal. Para dar continuidade aos estudos de otimização, vamos resolver alguns exercícios, tá? Uma indústria produz dois produtos A e B. O lucro da indústria pela venda de X unidades do produto A e Y unidade do produto B é dado por essa equação aqui, ó. Então, essa aqui é minha equaçãozinha lucro. Bom, suponha que toda a produção da indústria seja vendida, quero determinar a produção que maximize o lucro. Quer dizer, a indústria quer o lucro máximo, então eu preciso achar o quê? As derivadas parciais em relação a x e y, é minha função lucro, achar as coordenadas de x e y, que é o meu ponto crítico, e verificar se isso que eu achei vai me dar o ponto de máximo ou não, tá? Então, vamos lá. Então, como eu estou no programa de maximização, eu estou maximizando o lucro, tá? Sujeito que as minhas variáveis x e y não pode ser negativa, pode ser zero ou igual ou maior que zero. Então, a hora que eu derivo em relação a x, eu tenho o quê? 60x, derivada 60. 100 y, a hora que eu derivo é zero. 3 menos 3 meios, x ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar menos 6 meios de x. Menos 3 meios de y ao quadrado, a hora que eu derivo vai dar zero, porque é constante. Menos xy, a hora que eu derivo em relação a x, me sobra y. Aqui eu posso fazer a divisão, simplificação que vai dar 3. Então, aqui ele fica 60 menos 3x menos y. E em relação a y, 60x é zero, então fica menos 100y, vai me dar 100. Menos 3 meios de x ao quadrado é zero, porque é constante. Menos 3 meios de y ao quadrado, a hora que eu derivo vai ficar menos 6 sobre 2x. E menos xy, a hora que eu derivo em relação a y, fica x. Aqui eu posso estar dividindo, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai ficar 100 menos 3y menos x. Bom, aqui eu tenho um sisteminha que eu preciso resolver, tá? Porque se eu colocar, para achar o ponto crítico, eu preciso fazer as duas derivadas iguais a zero. Então, eu tenho duas equações iguais a zero, vai me dar um sisteminha 2 por 2. Então, para facilitar a minha vida, ou a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever esse sistema igualado a zero e vou fazer o quê? Colocar o meu x embaixo do meu x, meu y embaixo do meu y. Então, vai ficar menos 3x menos y mais 60 igual a zero. Na segunda, menos x menos 3y mais 100 igual a zero. Então, aqui eu consigo enxergar que eu tenho um sisteminha 2 por 2 para resolver. Vou pegar aqui e vou jogar para o outro lado, tá? Para estar resolvendo uma equaçãozinha de 2 por 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar menos 3x menos y igual a menos 60. Menos x menos 3y igual a menos 100. Posso cancelar ou o x ou y, tanto faz. Então, se eu vou pegar, eu vou considerar o x. Eu vou multiplicar a segunda equação por menos 3. Porque menos com menos tem que dar mais. A primeira eu vou manter. Aqui, gente, a gente pode resolver por qualquer método de resolução do sistema. Fica a critério de vocês. Menos com menos mais 3 vezes 3, 9y. Igual a menos com menos mais. Então, aqui vai dar 100 vezes 3, 300. Somando, eu vou ter menos 3 com mais 3 vai dar 0. Aqui eu vou ter 8y. Aqui eu vou ter 240. Então, aqui o meu y vai ser quem? 240 dividido por 8, que é 30. Então, meu y é igual a 30. Bom, agora eu preciso voltar na minha equação e achar o valor de x, tá? Posso voltar em qualquer uma. Então, vamos lá. Se eu tenho menos x menos 3y igual a menos 100,
eu posso isolar x, então meu x vai ser igual a quem? 100, porque eu vou multiplicar por menos 1. Eu tenho menos, quando ele passa para mais, multiplicando por menos 1, continua menos 3y. Então, eu tenho 100 menos 3, que multiplica 30, que é o valor do y. 3 vezes 30 é 90. Então, meu x vai ficar quem? 100 menos 90, que é igual a 10. Então, eu tenho assim, que meu x é 10 e y 30. Então, aqui eu tenho as coordenadas do ponto crítico. Agora, eu preciso verificar se esses pontos aqui vão me dar um ponto de máximo para eu maximizar meu lucro, com 10 unidades do produto A vendido e 30 unidades do produto B vendido. Bom, para eu verificar se meu ponto que eu achei é ponto de máximo e mínimo, eu preciso fazer o quê? Achar a esse ano. A esse ano precisa das derivadas parciais de segunda ordem, de x e de y. Então, vamos lá. Só colocando aqui do ladinho para ficar mais fácil, a derivada de x e a derivada de y de primeira ordem, vamos derivar x pela segunda vez. Então, vamos lá. 60 é 0, 3x, a hora que eu derivo, me sobra menos 3. O y é 0, tá? Eu derivei primeiro em x, vou derivar em y. 60 e o menos 3 é 0, tá? Quando eu derivo em x, então sobra menos 1. A hora que eu derivo em y, a mesma coisa, o x e o y é 0, me sobra só o x. Então, assim, é isso que eu preciso só pensar. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui eu derivei x, deriva em y, vai dar menos 1. Aqui eu vou fazer o quê? A derivada parcial em relação a y². Então, 100 e x, ele é 0, então eu vou pensar só no y. A hora que eu derivo, dá menos 3. Eu derivei em relação a x, vou derivar em relação a y. Tá? Já fiz aqui, ó, deu menos 1. Derivei em relação a y, vou derivar em relação a y, dá menos 1. Então, eu tenho as 4 derivadas parciais para eu fazer esse ano. Lembrando que como eu não tenho x e y, minhas derivadas, nenhuma delas, eu não preciso substituir o ponto que eu achei, senão eu estaria substituindo. Então, vamos lá. Eu tenho diagonal principal, tenho menos 3 e menos 3, que são as de x e y. Diagonal secundário, tenho menos 1 e menos 1, porque são as mistas. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos, que eu estou invertendo o sinal, menos 1 vezes menos 1, 1. Então, aqui eu tenho 8. Então, eu tenho que a hessiana para 10 e 30 é igual a 8, que é positiva. E tem que a segunda derivada da minha função lucro em relação a x pela segunda vez é igual a menos 3, negativo. Bom, logo, eu tenho que o ponto que eu encontrei, que é meu x e y igual a 10 e 30, é ponto de máximo. Então, eu preciso vender, tá? 10 unidades. Produto A. 30 unidades do produto B. E aí, eu vou achar meu lucro máximo. O meu lucro máximo vai ficar quem? 60 vezes x mais 100 vezes y menos 3 meios de x ao quadrado menos 3 meios de y ao quadrado menos x vezes y. Então, aqui vai ficar 60 vezes 10 mais 100 vezes 30, que é o valor de y, mais menos 3 meios de 10 ao quadrado, porque é o valor de x, menos 3 meios o valor de 30 ao quadrado, que é o valor de y, menos 10 vezes 30. Resolvendo essa continha aqui, eu tenho o valor máximo, o meu lucro máximo. Bom, resolvendo essa continha, a gente vai chegar que o meu lucro é de 1.800 unidades monetárias, que aí tudo depende de onde que a gente está trabalhando.
com a moeda que estiver trabalhando. Se eu pensar num outro que tenha, falando de caixa, só que agora eu tô pensando o quê? Uma caixa sem tampa, tá? Com área, agora eu tenho a área, tá? De 12 metros quadrados, na caixa retangular. Eu quero determinar as dimensões da caixa, cujo volume seja máximo. Então, eu vou pensar numa caixa, tá? Retangular, onde que eu vou colocar os lados x, y, z. Lembrando que se eu tenho essa lateral, eu tenho duas iguais, essa lateral eu tenho duas iguais, tem o fundo e tem a tampa. Porém, se tá sem tampa, a tampa eu descarto. Aí, da geometria, eu tenho que o volume da caixa é x, y, z, e a área x, y, que é a área do retângulo, multiplicado por 2. Não tenho 2 aqui por causa da tampa, sem tampa. Então, eu tô aqui maximizando agora o meu volume, tá? Que eu quero no volume máximo. Ele está sujeito à minha área. Lembrando que eu preciso ter x, y, z maior ou igual a zero por causa do volume. Bom, então eu sei o quê? Sabendo que eu tenho as condições da área, tá? Eu vou colocar x, y em evidência. Eu usei em evidência, vai me sobrar aqui x e y. Pra quê? Porque eu tenho x, y, z, eu quero mudar essa função de 3 variáveis e ficar só com 2. Resolvi tirar o z. Poderia tirar o x, o y? Poderia, tá? Mas eu resolvi tirar o z. Então, eu colocando x e y, tá? Deixando a função x e y, eu tirei o valor de z e volto na do volume, que é dado aqui em cima, tá? A equaçãozinha do volume. Faço a substituição. Encontrei a minha função volume em x e y em vez de x, y, z. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Lembrando que eu vou ter que usar a regra do quociente para fazer essa derivada. Depois disso, eu preciso achar o ponto crítico. Para isso, eu vou igualar a zero. Resolver o sistema, provavelmente teria um sistema. Para achar o valor de x e y. Achei o valor de x e y, vou verificar se ele é ponto de máximo ou ponto de mínimo através da messiana, que aí eu preciso calcular as derivadas de segunda ordem. Que provavelmente eu vou estar usando o quê? Além da regra do quociente, a regra do produto, da cadeia. Porque eu vou ter esse termo elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que usar a regra do quociente mais a regra da cadeia para estar resolvendo essa derivadinha aqui do denominador. Bom, feito isso, eu vou precisar verificar pelas condições de máximos e mínimos se o ponto é de máximo. O ponto que eu achei, se for ponto de máximo, significa o quê? Que eu tenho o volume máximo daquilo que eu desejava, tá? Bom, no exercício anterior, eu deixei as indicações para vocês terminarem de resolver, tá? Que ele segue o mesmo processo do que a gente está fazendo. Agora, vamos um outro, que é uma temperatura, tá? Eu quero a temperatura T em qualquer ponto XY, dado pelo plano, tá? Então, ele é dado por essa equaçãozinha de temperatura. Quero saber qual a temperatura máxima e mínima. Então, eu quero aqui as duas, a temperatura máxima e mínima, em um disco fechado de raio 1 centrado na origem. Então, esse disco de raio 1 centrado na origem, eu posso considerar que eu tenho uma equação da circunferência de raio 1 e centro zero. Então, nesse caso, meu problema é o quê? Eu estou maximizando e minimizando ao mesmo tempo, porque eu quero temperatura máxima e temperatura mínima. Eu tenho a funçãozinha temperatura, então eu tenho que tomar cuidado porque isso é sujeito ao disco, tá? Como é no interior do disco, então menor é igual, porque eu posso pensar na fronteira também, na borda. Tomar cuidado que o meu xy tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Então, essas são as condições que a gente vai estar trabalhando. Então, se eu pensar que eu estou trabalhando aqui dentro, eu vou pegar o meu domínio, tá? Que ele é no interior e a borda da do meu círculo, ou do meu disco fechado. Bom, feito isso, o que eu vou pensar? Agora eu preciso fazer o quê? Calcular a derivada parcial da temperatura, tá? Em relação a x e y. Ó, vamos lá. Então, quando eu estou derivando em relação a x, 3y² é constante, é zero. Então, vai ficar x²,
que vai ficar 2x. Menos x, olha que eu derivo menos 1. Bom, x ao quadrado e menos x, quando eu derivo em relação a y, é constante, então é 0. Então, aqui eu tenho 3y ao quadrado, vai ficar 6y. Então, aqui eu tenho as derivadas parciais de primeira ordem. Preciso igualar a 0 para poder achar os valores, as coordenadas de x e y, para achar o ponto crítico. Então, se eu fizer aqui, ó, 2x menos 1 igual a 0 e 6y igual a 0. Daqui eu vou tirar aqui y igual a 0. Daqui eu tiro aqui 2x igual a 1, então meu x é igual a meio. Então, aqui eu tenho as coordenadas de x e y. Bom, comportamento, tá? Eu tenho meu ponto, que é meio e 0. Esse daqui, eu vou encontrar no interior da minha fronteira, ou melhor, no interior do meu disco, que é do meu domínio. Depois que eu achei o ponto, tá, que tá no interior, eu preciso classificar ele, se ele é máximo e mínimo. Para isso, vamos voltar aqui em cima, achar as derivadas parciais da minha função em relação a x, mas agora de segunda ordem. Então, em relação a x eu tenho 2, em relação a y eu tenho 6. As mistas, tá? Olha que eu calculei derivada em x, calcular em y, vai ser 0. A derivada que eu calculei calcular em y, que eu calculei em x, eu vou ter 0, porque aqui é tudo constante. Então, para uma, tanto para uma quanto para outra mista, é constante. Então, a hora que eu calcular minha hessiana, no ponto meio e 0, eu vou ter quem? 2, 0, 0 e 6. Então, eu vou estar calculando minha hessiana. Eu vou ter a diagonal principal 12 menos 0 é igual a 12. Positiva. Primeira derivada positiva. Então, a coordenada que eu achei, ponto de mínimo. De mínimo. Esse ponto de mínimo, ele é no interior do disco. Pra gente calcular ele na fronteira, tá? Comportamento, eu quero o comportamento da temperatura na fronteira do meu domínio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar y, poder isolar x, tá? Que ele vai ser mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vou substituir na minha função temperatura, para ver o que vai acontecer. E vou fazer a derivada também para achar o ponto de máximo e de mínimo. Então, vamos lá. Então, a hora que eu substituir meu ponto x e y na minha função, eu vou ter essa função aqui. Aqui vai ficar o quê? 3, que multiplica, tá? 1 menos x ao quadrado, porque eu tô levando tudo aqui ao quadrado, negativo fica positivo, e a raiz eu consigo eliminar. Mais x ao quadrado menos x. Então, eu vou ter quem? 3 menos 3x ao quadrado, mais x ao quadrado menos x. Posso fazer essa soma, então, eu tenho que 3 menos 2x ao quadrado, mais x. Então, eu tenho essa minha funçãozinha, temperatura, que eu estava trabalhando aqui, tá? Bom, aí o que eu preciso fazer? A derivada dessa temperatura em relação a x, que vai ficar aqui eu vou ter menos 4x mais 1, em relação a y é 0, porque eu não tenho mais meu y. Vou fazer igual a 0 para achar o valor de x. Então, eu tenho que 1 é igual a 4x, e o meu x é igual a 1/4. Pessoal, vamos lá, corrigindo. Como aqui eu tenho menos 4, eu copiei errado aqui, então é menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui ficou menos 1/4, tá? Que é o valor do meu x. Peço desculpas por esse lapso.
Ó, pessoal, como minha função aqui virou de uma variável só, então minha derivada parcial acabou sendo só a função a derivada, tá? Como a gente aprendeu lá em cálculo 1, a derivada da linha. Para eu verificar se esse ponto é de máxima ou de mínima, basta eu fazer o quê? A segunda derivada em relação a x. Se a primeira é menos 4x menos 1, a segunda vai ficar só menos 4, que é negativo. Segunda derivada no ponto negativo, o ponto que eu encontrei, ponto de máximo. Então, meu x igual a menos 1/4 é máximo. Bom, pessoal, substituindo meu valor x, que aqui eu achei menos 1/4, em meu t de xy, eu vou encontrar o valor de y, tá? Aqui eu acho o valor de y, que ele é mais ou menos a raiz de 15/4. Por quê? Lembrando lá, eu tenho y ao quadrado. Se eu tenho y ao quadrado, eu encontro dois valores para x. Encontrar dois valores para y, dois valores para x, aquele que eu quero que vai estar colocando ali. Então, eu consigo depois substituir o ponto x e y e achar minha temperatura máxima e a temperatura mínima na função. Então, logo a temperatura máxima vai estar de 25 sobre a unidade de temperatura. Então, no ponto de menos 1/4 e mais ou menos aí de 15/4. E a temperatura mínima é de menos 1/4 unidade de temperatura no ponto meio e 0.